Os homens da Florença renascentista eram tão conhecidos na Europa pela boiolagem que Florenzer em alemão significava sodomita. Até 1 em cada 2 homens florentinos havia chamado a atenção das autoridades por sodomia antes de completar 30 anos. E nos 70 anos que se correram entre 1432 e 1502, cerca de 17 mil homens, em uma cidade de apenas 40 mil habitantes, foram investigados por sodomia. 3 mil foram condenados e milhares de outros confessaram para obter anistia. Isso deve explicar porque até hoje tem tanta bunda masculina bem esculpida e lindinha pela cidade inteira de Florença. E hoje o barraco está completamente diferente, porque estamos falando diretamente de Florença, a capital do Renascimento, dos grandes mestres da pintura, da arquitetura, da escultura. Estamos falando de Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Caravaggio. Vamos dar aqui um rolê por Florença e mostrar para vocês tudo sobre cultura gay e arte. E também vamos falar sobre o vício florentino, que em algum momento deu bastante problema para um desses grandes mestres. Então, se você gosta de arte, cultura pop, fica aqui comigo que esse vídeo tá muito especial. Em Forbidden Relationships, a homossexualidade e cultura masculina na Florença renascentista, Michael Hock descreve essa cultura sexual que era muito dinâmica em um mundo onde esses atos entre pessoas do mesmo sexo eram parte integrante de uma identidade masculina considerada normal e não uma transgressão cometida por uma minoria, como a gente imagina hoje, como se correu em alguns outros lugares e outros períodos. Em 1432 foi criado um tal de Ofício da Noite. Era uma espécie de patrulha de fofoqueiros que policiava a sodomia em Florença. 70 anos de denúncias, interrogatórios e sentenças produziam um registro babadeiro que serve de base material para esse livro. No livro está descrito ampla gama de experiências sexuais entre homens nesse período. Segundo esses registros, parece que quase todos os homens florentinos provavelmente tiveram algum tipo de experiência com pessoas do mesmo sexo como parte da sua vida sexual normal. O autor revela uma cultura na qual papéis sexuais eram definidos pela idade. Meninos com menos de 18 anos ocupavam posição passiva na sodomia. Jovens, na faixa de 20 anos, e homens mais velhos assumiam papel ativo. E a maioria dos homens, ao chegar aos 30 anos, se casava com mulheres e tinha filhos, e aí nessa fase, a maior parte, ou uma pequena parte, para de frescar com outros rapazes. Nicolau Maquiavélica, o autor de O Príncipe, que é contemporâneo aí dessa galera, de certa vez comentou sobre um homem bonito que, abre aspas, quando jovem, ele afastava os maridos de suas esposas. Agora, afasta as esposas de seus maridos. Os florentinos, em geral, consideravam a sodomia uma infração comum, punida com multa, mas não era considerado um pecado mortal ou uma transgressão contra a natureza, como foi considerado nos séculos anteriores, onde a perseguição e a fogueira das vaidades comeu som. Segundo o livro, não existia no vocabulário sexual florentino, que era bastante vasto, nenhuma palavra que fosse equivalente a homossexual, nem nada que se referisse a uma subcultura homossexual bem definida. Em vez disso, o frescar entre homens e rapazes era uma característica que fazia parte da cultura dominante e talvez de um certo resgate dos ideais gregos que ocorria ali no período do Iluminismo. O vício florentino é uma expressão histórica usada para se referir à prática da homossexualidade masculina e mais especificamente à prática sexual passiva. O termo não nasceu dentro da própria cidade, mas ele foi atribuído pelos estrangeiros preconceituosos, especialmente franceses e alemães, que associavam Florença a uma cultura onde o desejo entre homens era visível e amplamente difundido. O Michael Hock observou que as práticas homossexuais não eram marginais, mas uma parte integrante dessa sociedade. E em Florença, a sodomia era crime, mas todo mundo praticava. E se você está curtindo esse conteúdo, já vai soltando o seu like, deixando o seu comentário e se inscreva no Barraco Existencial para ajudar mais conteúdos como esse a acontecerem e também para ajudar o projeto a crescer, para que a gente possa buscar pelo mundo o que há de mais belo dentro da cultura e da arte. Então, vamos voltar pro vídeo. Frescar era rotina, principalmente considerando a quantidade de homens que foram acusados ao longo aí da patrulha da noite.
Essa ambiguidade se confinava especialmente em círculos artísticos e entre jovens. Os ateliês renascentistas funcionavam como espaços de formação e convivência intensa entre mestres e aprendizes. Frequentemente, os jovens criavam, né, vínculos que ultrapassavam o âmbito estritamente profissional com seus mestres, o que levou, de certa forma, à adoção de medidas como o incentivo à prostituição feminina, acreditem se quiser. Nesse sentido, a cidade se configura como um dos primeiros espaços europeus onde a homoerotização masculina teve a presença social marcante, ainda que cercada por uma vigilância e ambiguidade. E o resgate dos ideais de belezas gregos, do período helenístico principalmente, juntamente com o resgate de filosofias, teve um impacto em toda essa produção homoerótica. Grandes obras do período remontam a mitos que misturam os sincretismos gregos e posteriormente romanos. Em A História da Sexualidade 2, O Uso dos Prazeres, Foucault descreve práticas semelhantes entre os gregos. É um sistema complexo que coexiste entre a vida social das relações masculinas e os seus desdobramentos eróticos, de maneira que um não existia sem o outro, sendo o dilema do erômeno um ponto interessante que coloca o gênero e a idade no centro da problematização. Tanto em Florença quanto na Grécia Antiga, só pode dar se for twink. Barbie, daddy, maricona, tem que ser ativo. Na Florença também era assim, e talvez por haver uma clara associação do papel passivo com a existência feminina, sendo inadmissível o processo de masculinização do cidadão que, após a idade adulta, se ponha em papel de mulher, ou seja, de maneira passiva, voluntária, abrindo mão do seu status e local natural de dominância na sociedade e nas relações eróticas como o possuidor dos objetos e não como um objeto a ser possuído por um outro homem. Em Florença, sodomia era crime, mas todo mundo praticava. Afinal, era o vício deles, né? Gata, ser gay já foi um problemão. E é claro que quando a gente fala sobre homossexualidade, principalmente relacionado a esses grandes mestres do Renascimento, a gente comete um anacronismo quando a gente fala da sexualidade dessas pessoas nos termos de hoje, né? Falando numa sexualidade dividida em castas, de bissexual, heterossexual, gay, isso não existia. Essas pessoas tinham uma sexualidade muito mais fluida, mas que com certeza desafiavam as normas e as convenções sociais impostas. Inclusive, essa questão aí do vício florentino deu muito problema para algum desses grandes mestres da pintura. Tô falando do Leonardo da Vinci. Kim da Vinci, da 21, da 22 e da 24, o vício de Leonardo. Registros históricos mostram que uma parcela significativa dos homens florentinos chegou a ser acusado e investigado, incluindo figuras como Leonardo da Vinci. A acusação envolvendo Leonardo da Vinci aconteceu em 1476, quando ele ainda era jovem, desconhecido e vivia em Florença. Uma cidade que, apesar, de culturalmente avançada, tinha algumas leis bem rígidas contra essa questão da homossexualidade, principalmente contra passivos. Mas antes da gente falar desse grande mestre da pintura, que tal você já deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no Barraco Existencial para ajudar a mais conteúdos como esse a acontecerem e para a gente continuar buscando o que há de mais belo dentro da cultura pop da arte. O que aconteceu foi, Leonardo foi denunciado anonimamente por meio de um sistema comum na época. Dentro dessa patrulha existia também uma espécie de caixa de denúncia chamada tamburo. E aí ficava na frente dos prédios, em várias instituições, em vários lugares de fácil acesso, onde as pessoas, vizinhos, qualquer pessoa podia denunciar uma outra pessoa anonimamente. Então ele foi acusado de sodomia, um crime que era considerado grave. A denúncia foi anônima, o que era totalmente permitido, as autoridades investigavam, mas exigiam testemunhas ou provas concretas, e como não haviam evidências suficientes, o caso não avançou e ele não foi condenado. Então o processo foi arquivado 2 vezes por falta de provas e o Leonardo seguiu em frente, mas teve uma vida bastante discreta com relação aos seus próprios parceiros, mas não se casou e não teve filhos e, bem, como ele aparece aqui nos registros dessa patrulha noturna,
ele aparece aqui também no nosso vídeo. E por que não? É uma excelente história, né? É, gato, o vice florentino não foi brincadeira e complicou a vida de Leonardo. Que tal você já deixar o seu like e o seu comentário de se você tem vontade de visitar Florença e conhecer todas essas obras de arte? Eu sei que muitas pessoas têm esse sonho e eu também realizei esse sonho. É pela segunda vez estou vindo a Florença para visitar essas obras que são, assim, um grande marco na história da arte. Com certeza fazem parte da minha história e de muita gente. Então, por favor, deixa aqui seu comentário. Não se esqueça de seguir o Barraco Existencial ou se inscrever.